que eu não me fio muito em pesquisa, uma ou duas, eu gosto de um conjunto de levantamentos, um determinado período de tempo, que combinados me permitam observar mais amplamente a fotografia. Mas eu não tenho dúvida de que o crescimento de Flávio e as dificuldades recentes de Lula, em termos de aprovação e mesmo de competitividade, as pessoas achavam que nessa altura Lula estaria muito à frente de Flávio Bolsonaro. Eu não tenho dúvida de que parte significativa do crescimento competitivo de Flávio deriva do caso Master, jogando parado e sendo beneficiado, em função dessas circunstâncias que eu descrevi aqui. O caso Master veio para ficar. Ele é um elemento novo no cenário e gerador de imprevisibilidade. Ele gera instabilidade. É um chão para o qual Lula não estava preparado. Ainda não conseguiu encontrar o texto para enfrentar esse momento. A isso se soma, no bojo da até pouco tempo moribunda CPI do INSS, a isso se soma a ascensão, o aumento da exposição do filho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, apontado como lobista, e sobre quem há um inquérito. A Polícia Federal pediu, e o ministro André Mendonça autorizou, quebra de sigilos do filho do presidente. Polícia Federal. Autorização de um ministro do Supremo. Portanto, para além, mais poderosamente, do que aquilo que no campo da política faz a CPMI, que também quebrou, mais restritamente. Quebrou os sigilos, demandou e conseguiu quebrar os sigilos fiscal e bancário. A Polícia Federal pediu e levou, além do fiscal e bancário, o telemático. A exposição do filho do presidente nesse caso, aí, objetivamente, cola em Lula. Não tem como não colar, gerar prejuízo. E os ecos disso ainda estão se movendo e chegando ao zap profundo e alcançando as pessoas. Porque, veja, nós estamos falando, tudo precisa ser investigado, amplo direito de defesa, nós estamos falando de texto, de linguagem, de discurso político eleitoral. Nós estamos falando de um escândalo bilionário, que sim, passou pelo governo Bolsonaro, roubo a aposentados e pensionistas. E, de repente, aparece como beneficiado, ainda que secundário, tudo sob investigação, mas o texto prospera, aparece como investigado o filho do presidente da República. Esse conjunto, a combinação, caso Master, CPI do INSS, roubo a aposentados e pensionistas, sentimento anticorrupção, sentimento, portanto, antissistema, isso cola no governo de turno. E com as particularidades que a gente descreve aqui, as relações com o Supremo, as relações históricas com o Dias Toffoli. Dias Toffoli é um problema para o governo Lula, virou um problema para o governo Lula. E, além de tudo, no caso do INSS, as referências sobre o filho do presidente, isso explicará muita coisa. Esse é o problema de Lula nesse momento. É uma combinação muito perigosa. A forma como formam caso Master e CPI do INSS, especificamente no caso do filho do presidente. E aí tem o seguinte, ao contrário do caso Master, que já expliquei aqui, Flávio Bolsonaro não explora, se beneficia jogando parado, não explora, ao contrário do caso Master e do fato de Dias Toffoli, de tudo que a gente sabe sobre Dias Toffoli relativamente ao Banco Master, ao contrário do caso Master, portanto, que Flávio Bolsonaro não explora, ou não explorou até aqui, terceiriza, né? Alguns do segundo escalão explorarão isso mais dedicadamente. Por exemplo, Nicolas Ferreira. Flávio mesmo não. Ao contrário do caso Master, a gente já viu isso domingo na Paulista, o caso INSS Lulinha é e será explorado diretamente por Flávio Bolsonaro. E já está posto. O texto ele já montou, que é aquele, em resumo, o texto de Flávio Bolsonaro, que é influente. Filho do presidente da República metido na roubalheira a você, aposentado e pensionista. Esse é o texto. Claro que isso é um fator de preocupação grande para o governo Lula, para Lula candidato à reeleição. Eu gosto de usar essa expressão, faz imaginário ruim. Muita gente especula a respeito do que seria uma chance
de Lula desistir, em função também disso, mas não apenas disso. João Paulo Mendonça fez referência agora há pouco aí, o endividamento da população. Muita gente especula, muita gente boa, que eu respeito, especula sobre a possibilidade de Lula desistir de ser candidato em 2026. Tudo é possível. A questão é, por que eu faria? Por que Lula desistiria? Com todos os problemas que nós listamos aqui, e eles são reais, ainda assim, Lula é altamente competitivo. E, mais importante de tudo, está sentado na cadeira. E é um sábio operador do poder econômico também, derivado de estar sentado na cadeira. Como diria Dilma Rousseff, vai fazer o diabo para se reeleger. Isso significa, já esculhambado o fiscal, contrariamente ao que diz Haddad, para quem está tudo bem, o fiscal, né, o desequilíbrio fiscal, a gastança está tão grande que mais gastança, quase como se não fizesse diferença. Claro que faz, mas vocês entendem o que eu estou dizendo. Vai abrir o cofre. Vai ter, como teve Bolsonaro em 22, uma PEC kamikaze para si. Eu volto à questão aqui. Por que Lula desistiria de ser candidato? Aí surge o argumento, porque pode perder. Sempre pode perder, Jane. Sempre pode perder. É o argumento da vaidade. E eu respeito a vaidade. Qual é o argumento? Lula, essa será a sua última eleição e ele não quer perder. Repito, o argumento da vaidade. 2022, que ele ganhou, foi uma eleição dura. Ele poderia ter perdido. Ganhou por muito pouco. Ah, mas ele estava saindo, tinha saído da prisão, foi um movimento que o levou até ali, havia Bolsonaro e o discurso era pela defesa da democracia. Então havia ali um cartaz para Lula como desafiante, o único que poderia vencer Jair Bolsonaro. Ele foi para uma missão. Mesmo que tivesse perdido Lula, ele sairia honrosamente como aquele que foi para a missão, foi para o sacrifício. E agora a coisa mudou, ele é o presidente da República e tal. Vem cá. Ele continua sendo, esse é o meu argumento, o único que pode vencer Bolsonaro, certo? Então, deixemos o argumento da vaidade à parte e pensemos que, vaidade à parte, acima da vaidade, há um projeto de poder e também econômico que depende dele. Tem muita gente, eu não estou falando necessariamente da população que acredita nele, estou falando do sistema, dos cargos, do partido, do projeto de poder mesmo, da vida de milhares de pessoas que dependem dele. Consideremos a hipótese de que as pesquisas nos próximos meses, sendo Lula sempre competitivo, mas que as pesquisas mostrem Flávio Bolsonaro à frente. Flávio Bolsonaro se torna favorito. Qual seria o plano B do PT? Há alguém mais competitivo que Lula? Haveria alguém com mais chances do que Lula? Esse é o ponto. O PT é um sistema muito fechado. Um organismo que precisa de poder. Lula é, entre os seus, aquele que pode manter o poder para o partido. Certo? Mesmo que ele não seja favorito, eventualmente, numa disputa contra. Eu continuo achando Lula favorito, tá? Eu sou conservador na minha análise. Acho que Lula, na eleição apertada, acho que Lula é favorito. Isso é análise política, pessoal, que eu estou fazendo aqui. No ambiente lulopetista. Que tivesse mais, mesmo sem ser favorito, Lula, que tivesse mais chances contra Flávio Bolsonaro do que ele, Lula. Esse é o ponto. Projeto de poder, perspectiva do poder, chance de guardar o poder. Qual é a maior chance para o lulopetismo de guardar o poder? A maior chance é Lula. É quem tem as maiores chances.